Antes de começar, me diga, de que lugar do mundo você está ouvindo essa história? Porque o que você vai escutar agora é inacreditável, profundo e vai tocar a sua alma com uma força chocante. Numa terra onde o ouro parece brotar das areias e os sorrisos são tão raros quanto as chuvas no deserto, vive um homem que todos chamam de intocável. Sheikh Jalal al-Nasser. Um nome que impõe silêncio, respeito e medo. Dono de impérios, terras e destinos. Desde que perdeu a esposa em circunstâncias nunca explicadas, Jalal se tornou um homem frio, impenetrável, cercado de servos, mas mergulhado na solidão. Nada o tocava. Nenhum olhar o aquecia. Seu coração estava congelado. Até que em um dia qualquer, ou seria um dia marcado pelo destino, algo surpreendente aconteceu. Ela se chamava Aylin. Tinha apenas 20 anos e era, até então, apenas uma sombra numa vila esquecida. Órfã de mãe, com um pai endividado e brutal, Aylin era como uma flor esquecida no meio da areia, encantadora, mas murchando em silêncio. Sua beleza delicada e inocente era como um sussurro de esperança onde não havia mais nada além de desespero. Foi vendida como se fosse um objeto raro e silencioso. Um contrato assinado com pressa. Um acordo sujo selado em uma tenda de luxo com ar gelado, onde nenhuma lágrima era permitida. O destino dela foi selado sem sua voz. Jalal a comprou como esposa, não por amor, mas por conveniência. Naquela noite, enquanto era transportada até o palácio no deserto em um carro luxuoso e silencioso, Aylin olhava as dunas sob a luz da lua. Dentro de si, uma tempestade de medo, revolta e uma tristeza comovente. Estava em choque. Sua virgindade, seus sonhos, sua liberdade, tudo tinha sido negociado como se não tivesse valor. Aquilo não era um casamento. Era uma sentença. O palácio onde chegou parecia um castelo encantado, mas sem magia. As paredes brancas, os tapetes persas, o aroma de incenso e jasmim no ar. Tudo gritando riqueza. Mas Aylin não sentia nada além de vazio. Profundo. Silencioso. Irreversível. Jalal a recebeu com a mesma frieza com que se cumprimenta um funcionário. Não sorriu. Não a tocou. Apenas disse: "Você será respeitada aqui. Desde que saiba o seu lugar." As palavras foram afiadas como lâminas. Aylin abaixou os olhos, tentando conter as lágrimas que queimavam sua garganta. Naquela noite, não houve beijo. Não houve carinho. Apenas uma porta se fechando entre eles e o som do vento cortando o deserto lá fora. Mas o destino, sempre imprevisível, já estava escrevendo algo transformador. Do outro lado do mundo, Tariq, o filho mais novo do Sheikh, voltava de Londres. Jovem, educado, intenso, tudo o que o pai não era. E ao chegar ao palácio, deparou-se com a nova esposa de seu pai. E naquele primeiro olhar entre Aylin e Tariq, algo inesquecível aconteceu. Foi apenas um segundo. Mas naquele instante, ela viu o que jamais havia sentido: fascínio. E Tariq sentiu desejo reprimido e culpa ao mesmo tempo. Aylin sabia que não podia. Mas não conseguia esquecer os olhos dele. E foi ali, naquele momento silencioso entre os dois, que começou uma história que mudaria tudo. O palácio parecia respirar silêncio. Suas paredes douradas, seus corredores longos demais, as fontes de mármore sussurrando ao vento. Tudo ali era grandioso e ao mesmo tempo, profundamente solitário. Como se o luxo fosse apenas uma cortina cobrindo uma dor antiga. Aylin andava pelos salões como quem caminha entre fantasmas. Nunca sabia onde deveria estar. Nunca sabia se seria chamada. E Jalal? Raramente havia.
ele surgia e desaparecia como um eco distante, sempre frio, sempre inquebrável. O único toque que ela conhecia dele era o do olhar severo, que congelava até a alma. No entanto, havia algo que escapava a esse controle gelado. Tariq. Ele surgia como luz num ambiente escuro. Diferente do pai, Tariq tinha uma aura viva, inquieta, impossível de ignorar. Tinha olhos escuros como noite profunda e um sorriso que tentava esconder, mas escapava nos momentos mais inesperados. E quando ele olhava para Aylin, o mundo parecia parar. E foi num final de tarde, quando o sol tingia as dunas de dourado, que eles ficaram a sós pela primeira vez. Ela estava sentada nos degraus de uma varanda interna, olhando o deserto como se buscasse respostas nas areias. Tariq se aproximou devagar, com um respeito que a fez estremecer. Sentou-se ao lado dela, sem dizer nada no início. Mas o silêncio entre eles não era vazio. Era repleto de coisas não ditas, de fascínio escondido, de medo e desejo que se tocavam sem encostar. Eu não sabia que meu pai havia se casado, disse ele, finalmente, com um tom entre o espanto e a curiosidade. Nem eu, respondeu ela, com uma honestidade desarmada. A frase o fez sorrir, mas um sorriso triste, como quem entende demais. Aylin tentou desviar o olhar, mas havia algo em Tariq que a fazia querer ficar. Era como se finalmente alguém enxergasse sua dor. Sua prisão invisível. Sua alma sufocada. Não precisa ter medo de mim, Aylin. Mas ela tinha. E não era dele. Era de si mesma. Do que sentia quando ele dizia seu nome. Do que acontecia em seu peito quando ele a olhava com aquela mistura de ternura e desejo. E naquele instante, algo mudou. Ele tocou sua mão, apenas por um segundo, como quem testa o fogo com a ponta dos dedos. E ela, não recuou. Mas então, passos ecoaram nos corredores. E o calor daquele momento foi engolido por um frio súbito. Eles se afastaram. O palácio voltava a respirar seu silêncio. Jalal estava por perto. Nas noites que se seguiram, Aylin mal conseguia dormir. Tariq ocupava seus pensamentos de maneira inacreditável, dolorosa. Era errado. Era proibido. Era irresistível. Enquanto isso, Jalal observava de longe. Silencioso. Desconfiado. E pela primeira vez em anos, inquieto. O desejo estava crescendo. E junto dele, o perigo. E foi apenas o começo. Era como se o deserto sentisse. As noites haviam se tornado mais frias. Os ventos assobiavam pelas cortinas do palácio, e mesmo envolta em sedas e mantos quentes, Aylin não conseguia escapar do frio que vinha de dentro. Um frio que só aumentava com o calor que Tariq fazia nascer em seu corpo. Ela tentava evitá-lo. Caminhava por corredores opostos, mantinha as conversas curtas, fingia indiferença. Mas bastava ouvi-lo se aproximar para que seu coração disparasse como um tambor enlouquecido. E Tariq também tentava resistir. Com todas as forças. Mas a cada encontro acidental, a cada toque não planejado, a cada olhar roubado, o desejo crescia. Desejo reprimido. Intenso. Proibido. Naquela noite, o céu estava mais estrelado do que nunca. Aylin caminhava sozinha pelo jardim de tamareiras que ladeava o palácio. A brisa era cortante, mas seu corpo ardia. Precisava de ar. De distância. De fuga. Mas o que encontrou foi ele. Tariq estava lá. Como se o destino os empurrasse um para o outro, sem piedade. Não devia estar aqui, ela murmurou, tentando parecer firme. Nem você, ele respondeu, dando um passo à frente.
O silêncio que se seguiu era elétrico. As palavras morreram. Os olhares se encontraram, e por longos segundos, não houve nada além deles dois e o som distante das areias sendo sopradas pelo vento. Aylin quis fugir. Mas seus pés não obedeceram. E foi então que Tariq a tocou. Com uma delicadeza inacreditável, ele segurou seu rosto como se segurasse um segredo. E antes que a razão pudesse falar mais alto, seus lábios encontraram os dela. Foi um beijo tenso, contido, cheio de culpa e fascínio. Mas também carregado de uma ternura profunda e um amor que ainda nem sabia que existia. Ela não resistiu. Por um momento, entregou-se. Mas logo recuou, como se tivesse despertado de um feitiço. Isso não pode acontecer, ela sussurrou, com os olhos marejados. Tariq assentiu, respirando fundo, tentando conter o turbilhão dentro de si. Eu sei. Mas aconteceu. E com isso, ele se virou e partiu, deixando-a ali, tremendo não de frio, mas de medo. Medo do que sentia. Medo do que era capaz. Medo do que viria. A partir daquele beijo, tudo mudou. O silêncio entre eles agora era cheio de palavras não ditas. E Jalal observava mais do que nunca. Seus olhos pareciam atravessar paredes. Os servos notavam sua inquietação crescente. O sheik não falava sobre o que via, mas algo dentro dele estava se agitando. Como uma fera prestes a acordar. Aylin passava os dias em conflito. O beijo ainda ardia em seus lábios. E nas noites seguintes, ela chorava em silêncio, entre os lençóis de linho, querendo voltar no tempo, mas desejando reviver aquele instante mais do que tudo. Enquanto isso, Tariq se afundava em tormento. Sabia que não podia amá-la. Que não podia sequer tocá-la novamente. Mas já era tarde. Estava irremediavelmente cativo. E então, veio o convite inesperado. Jalal anunciou uma viagem curta a negócios, deixando o palácio por 3 dias. Aylin sentiu um frio na espinha. Tariq desviou o olhar, mas ambos sabiam o que isso significava. O destino estava abrindo uma porta. E o coração estava prestes a atravessá-la. A noite caiu como um véu escuro sobre o palácio. O silêncio parecia mais denso, quase palpável. Os ventos do deserto assobiavam como vozes antigas, sussurrando segredos proibidos pelas frestas do palácio. Jalal havia partido naquela manhã, deixando ordens claras: ninguém deveria perturbar a nova esposa. Aylin ficou em seus aposentos, mas a tensão que tomava conta de seu corpo era impossível de ignorar. Horas se passaram. O relógio marcava além da meia-noite quando uma batida suave ressoou na porta. Seu coração disparou. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. Tariq estava ali, parado, envolto pelo manto negro que contrastava com sua expressão contida. Ele parecia tão dividido quanto ela, mas havia algo nos olhos dele, uma urgência, um peso que só o amor proibido é capaz de carregar. Eu não devia estar aqui, ele sussurrou, olhando para os lados como se esperasse que as paredes os ouvissem. Mas está, ela respondeu, a voz trêmula, quase sem ar. Nenhum dos dois disse mais nada. Era como se tivessem chegado ao fim da linha. A distância entre o certo e o errado já havia sido ultrapassada. O beijo daquela noite havia mudado tudo. E agora, o que restava era um impulso inevitável. Tariq entrou no quarto, e Aylin fechou a porta devagar. O silêncio era absoluto. Seus olhos se encontraram como ímãs, e pela primeira vez, não havia espaço para fuga. Ele a segurou com firmeza, mas sem pressa. Beijou-a com intensidade, como quem pede desculpas por existir tarde demais. Ela retribuiu, inteira, com a alma sangrando entre o desejo e a culpa.
na penumbra daquele quarto, entre lençóis brancos e o medo de serem descobertos, viveram um instante encantador, profundo e proibido. Um momento que jamais poderia existir, mas que ali, respirava, ardia e se entregava. O corpo de Aylin tremia, não de vergonha, mas de entrega. O de Tariq, tenso, parecia lutar contra si mesmo, contra o peso da traição. E ainda assim, não pararam. No ápice do silêncio, no calor daquele instante, tudo pareceu possível. Por algumas horas, o amor venceu a lógica, e o tempo se dobrou em torno deles. Mas o destino, cruel, implacável e inacreditável, nunca dorme. Jalal voltará antes da hora. Sentia algo. Uma inquietação inexplicável. O instinto de um homem acostumado a não confiar em ninguém. Entrou no palácio como um fantasma, sem anunciar sua chegada. Subiu as escadas em silêncio, os passos firmes, os olhos afiados. A luz fraca das lanternas iluminava os corredores enquanto ele caminhava até os aposentos da jovem esposa. Mas não a encontrou. O quarto estava vazio. Os lençóis intactos. O perfume dela, ausente. E então, ouviu um ruído abafado. Uma respiração contida. Um leve gemido vindo do quarto do filho. O coração dele gelou. A mão no trinco hesitou por um segundo. E então, a porta se abriu. A cena diante dele foi como um punhal atravessando o peito. Aylin, envolta apenas em lençóis, o cabelo solto sobre o peito. Tariq, ao lado dela, ainda tentando reagir à invasão. Os dois congelados de pavor. Jalal cambaleou. O olhar perdeu o foco. As mãos tremiam. E então, veio a dor. Uma dor profunda. Intensa. Paralisante. O homem mais temido do deserto levou a mão ao peito e caiu de joelhos, sem dizer uma palavra. Um rugido abafado escapou de seus lábios antes que seu corpo desabasse sobre o chão frio. Aylin gritou. Tariq correu até o pai. Mas já era tarde. O coração de Jalal havia começado a falhar. O som do corpo de Jalal caindo ecoou como um trovão no deserto. Por um instante, o mundo pareceu parar. As luzes tremeram, o ar ficou pesado, e até os ventos do lado de fora cessaram, como se o próprio tempo tivesse congelado. Aylin correu até ele, nua sob os lençóis, o rosto banhado em lágrimas, o coração em frangalhos. Gritava por ajuda, mas ninguém respondia. Tariq, pálido, tentava reanimar o pai, pressionando o peito com mãos trêmulas e desesperadas. Pai, por favor, não, repetia, como se sua voz pudesse puxá-lo de volta à vida. Guardas chegaram, servos despertaram do sono, e em questão de minutos, o palácio mergulhou no caos. Jalal foi levado às pressas para a ala médica privada, desacordado, o rosto lívido, os olhos entreabertos em um vazio apavorante. O médico do palácio foi chamado, as cortinas foram fechadas, e o som das máquinas ligadas preencheu os corredores como um lamento fúnebre. Aylin foi arrastada de volta para seu quarto. Envolta em um manto, ainda trêmula, incapaz de falar. Trancaram a porta por fora. Estava presa, com o coração despedaçado e uma culpa que pesava mais que 1000 desertos. Tariq foi interrogado com olhares e silêncios. Ninguém ousava acusá-lo diretamente, mas todos sabiam. O irmão mais velho, Malik, o confrontou. Você sabe o que fez, Tariq. Ele confiava em você. E você o matou, com a própria desonra. Tariq não respondeu. Estava quebrado. O beijo, o toque, o amor, tudo agora lhe parecia um veneno. Mas, ao mesmo tempo, inesquecível. Enquanto isso, Aylin chorava até não ter mais lágrimas.
O quarto parecia encolher a cada minuto. Revivia a cena, os sussurros, os beijos, o olhar de Jalal. O que ela havia feito? Como deixará o desejo tomar conta? Como permitirá que o fascínio proibido a arrastasse para tão fundo? As horas passaram como séculos. Ninguém lhe dava notícias. O silêncio agora era uma tortura insuportável. Então, ao amanhecer, uma criada entrou com os olhos vermelhos. Ele ainda vive. Aylin desabou. Uma mistura de alívio e medo percorreu seu corpo. Jalal estava entre a vida e a morte. E se acordasse? O que faria com ela? Com Tariq? Ela não era mais a virgem silenciosa que chegará ao palácio. Era agora a mulher que traíra o homem que a comprará, e que ousara amar o filho dele. Na ala médica, o médico limpava o suor da testa. Jalal respirava com dificuldade, mas o coração estava reagindo. Tariq, sentado ao lado da cama, segurava a mão do pai com força. Chorava em silêncio. Uma lágrima escorria por seu rosto a cada batida fraca que a máquina registrava. Me perdoe, pai, por amar quem eu não devia. Horas depois, Jalal abriu os olhos. Lentamente. E viu o filho diante dele. Mas não disse nada. Apenas fechou os olhos novamente, e chorou. A guerra que explodira não era feita de espadas, mas de sentimentos. E ninguém sairia ileso. No quarto, Aylin sentiu um calafrio. O tipo de sensação que antecede a tempestade mais cruel. Ela sabia que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. O sol mal havia nascido quando o chamado ecoou pelos corredores do palácio. O sheik deseja vê-los. A sós. As palavras causaram um silêncio aterrador. Todos sabiam o que aquilo significava. O momento havia chegado. Jalal al-Nasser, o homem que jamais se permitia fraquezas, estava de volta, e exigia a presença de Aylin e Tariq. Aylin se vestiu com mãos trêmulas. O corpo ainda doía, a alma mais ainda. Caminhou pelos corredores como se estivesse indo ao cadafalso. Cada passo a sufocava. A cada batida de seu coração, o medo aumentava. Medo do julgamento. Medo da condenação. Medo da verdade. Tariq a esperava do lado de fora da sala. Quando seus olhares se cruzaram, nenhum dos dois disse uma palavra. Mas havia algo ali, um pacto silencioso de que enfrentariam aquilo juntos, mesmo que tudo acabasse em destruição. Entraram. Jalal estava sentado em uma poltrona de veludo, cercado por almofadas e silêncio. O rosto pálido, os olhos profundos e cheios de algo que ninguém conseguia decifrar, dor, mágoa, raiva, ou tudo junto. Aylin parou à frente dele, de cabeça baixa. Aproxime-se, ele ordenou, com a voz mais fraca, mas ainda imponente. Ela obedeceu. Tariq se manteve atrás, em posição defensiva, como se estivesse pronto para proteger Aylin com a própria vida. Jalal olhou para os dois. Longamente. Como se pudesse enxergar as profundezas de suas almas. O silêncio se estendeu até que se tornou insuportável. Por quê? Ele começou, a voz embargada, por que você não me disse que não me amava? Aylin ergueu os olhos, assustada. Esperava gritos, fúria, humilhação. Mas encontrou um homem, quebrado. Porque eu nunca soube o que era o amor até conhecê-lo, respondeu, a voz entrecortada. Eu fui vendida. Eu aceitei meu destino. Mas, meu coração escolheu Tariq. As palavras pairaram no ar como poeira de uma explosão. Jalal baixou os olhos. As mãos trêmulas apertavam os braços da poltrona. Tariq, então,
deu um passo à frente. Pai, eu nunca planejei isso. Juro. Eu lutei contra esse sentimento com todas as minhas forças. Mas eu falhei. Eu me apaixonei por ela. Jalal respirou fundo. Uma lágrima escapou de seus olhos, mas ele não a enxugou. Sabem por que comprei Aylin? Ele disse, num tom profundamente comovente. Porque achei que poderia me salvar da morte que vivo por dentro. Achei que talvez, só talvez, pudesse sentir algo de novo. Mas tudo o que fiz foi aprisionar uma menina, esperando que ela preenchesse o vazio deixado por uma mulher que nunca voltou. O silêncio se fez novamente. E então, com uma lentidão quase simbólica, Jalal se ergueu da cadeira. Eu não vou destruí-los. Aylin e Tariq se entreolharam, incrédulos. Porque no momento em que vi vocês juntos, vi vida. Vi aquilo que eu mesmo perdi. Não por culpa de vocês, mas minha. Aylin caiu de joelhos, em prantos. Tariq se aproximou do pai, os olhos marejados. Eu agradeço, sussurrou. Jalal olhou para o filho. Por fim, com um esforço que parecia doer mais que o infarto, estendeu a mão e disse: Vai. Ama por mim. E não a deixe fugir. Naquele instante, algo transformador aconteceu. Não foi só o perdão de um pai. Foi a libertação de uma alma que finalmente entendeu o que era o amor. O vento soprava devagar naquela manhã, como se respeitasse o silêncio do deserto. As areias pareciam dançar em câmera lenta, e o céu, tingido de tons alaranjados, abraçava o horizonte com ternura. No alto das muralhas do palácio, Jalal observava tudo em silêncio. Sua saúde ainda era frágil, mas seus olhos haviam mudado. Carregavam agora não apenas cansaço, mas também paz. Uma paz que ele jamais acreditou merecer. Na parte interna do jardim, Aylin sorria. Pela primeira vez desde que pisara naquele lugar, ela respirava sem medo. Usava um vestido leve, os cabelos soltos ao vento, e os olhos brilhavam com uma liberdade que não se pode comprar. Estava diferente, mais forte, mais viva, mais inteira. Tariq se aproximou por trás e a envolveu pelos ombros. O toque dele era leve, respeitoso, mas ainda assim cheio de amor. Um amor que não precisava mais se esconder. Ele vai mesmo deixar que partamos? Aylin perguntou, olhando para o portão ao longe. Vai, respondeu Tariq. Pela primeira vez, meu pai está escolhendo viver através do que ele nunca teve coragem de sentir. Aylin suspirou. Havia ali uma mistura agridoce. Ela não sentia rancor por Jalal. Não mais. O homem que a comprará era também um homem quebrado. E ela, que um dia foi prisioneira, agora era uma mulher capaz de compreender o que a dor faz com uma alma solitária. O palácio estava em silêncio quando os dois se aproximaram de Jalal. Ele estava sentado em uma poltrona de madeira esculpida, coberto por um manto branco, olhando o deserto como quem vê a eternidade. Vamos partir ao pôr do sol, disse Tariq, com voz firme, porém serena. Jalal assentiu lentamente, sem desviar o olhar das areias. O deserto é traiçoeiro, meu filho. Ele engole quem tenta enfrentá-lo sozinho. Mas quem anda com amor no peito, sempre encontra abrigo nas estrelas. Foi a última lição que o velho sheik ofereceu. Aylin se ajoelhou diante dele, segurou suas mãos e sussurrou: Obrigada. Por me deixar ser livre, e por permitir que eu amasse, mesmo por um instante. Jalal fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas não por dor. Era a lágrima de alguém que finalmente compreendia que o amor verdadeiro não se possui, se permite. Ao final daquela tarde, o portão dourado do palácio se abriu.
Aylin e Tariq partiram em um jipe preto, com o deserto inteiro à frente. Levaram pouca bagagem. Apenas o necessário. Mas carregavam nos olhos uma história impossível de apagar. Quando olharam para trás pela última vez, viram Jalal de pé, sobre a muralha, como um guardião silencioso. Acenou com um gesto quase imperceptível, e sorriu. E assim, como em um conto gravado nas areias eternas, a história de Aylin e Tariq se tornou lenda. A história de um amor que nasceu no proibido, floresceu no medo, mas sobreviveu à dor. Meses depois, sob o céu de Petra, entre ruínas milenares, Aylin sentiu os primeiros sinais de uma nova vida crescendo em seu ventre. Tariq a abraçou e disse: "Um filho do amor, não do medo." Ela sorriu. E sussurrou ao vento: "Mesmo nas areias mais frias, o amor é capaz de florescer." O deserto ouviu. E jamais esqueceu. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.